tudo bom? Bom, hoje é o nosso segundo estudo que nós estamos fazendo sobre o período que antecedeu a morte e a ressurreição de Jesus. Bom, quando a gente chega em casa de algum lugar e aí as nossas mãos estão sujas, o que a gente faz? A gente sempre lava, né? É muito importante. Então, sempre. Então, porque às vezes a gente encostou em algum lugar que estava sujo e aí a gente vai comer, então precisa de sempre lavar as mãos, em todo momento. E aí, na época de Jesus, tinha um outro costume, que eles lavavam os pés. Quando eles saíam, eles iam para os lugares e aí, muitas vezes eles usavam sandálias abertas ou andavam descalços. E aí, como eles andavam assim, eles, quando chegavam na casa de alguém, vinha um empregado ou um servo e trazia uma bacia e uma toalha para eles lavar os pés deles. E aí, era uma tradição aquilo, porque como o caminho tinha muita poeira, então quando chegava, ela lavava os pés para entrar na casa da pessoa, dos amigos, com o pé limpo. E aí, isso tem a ver com a nossa história de hoje. Um pouco tempo depois, alguns dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que foi a história que a gente ouviu antes, ele convidou os seus amigos, os seus 12 discípulos, para celebrar a Páscoa. Bom, a gente falou que aquele período era o período que eles celebravam a Páscoa, que eles lembravam a libertação do povo do Egito. Então, Jesus convidou eles para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Então, seus discípulos tinham sido convidados pelo Mestre para celebrar a Páscoa. Então, eles foram e chegaram ao lugar que Jesus tinha marcado com eles. Então, fizeram tudo e se arrumaram em volta da mesa. Chegando lá, Jesus, ele pegou, e aí todos já estavam assentados, então Jesus, ele se levantou, então ele pegou uma toalha e uma bacia, para que ele pudesse lavar os pés dos discípulos. Mas quem fazia isso? Quem lavava os pés? Quem lavava os pés era os servos, não era? Então os discípulos acharam aquilo um pouco estranho. Como Jesus vai lavar os meus pés? Jesus é o mestre. Então, Pedro, ele teve uma reação que está registrada em João, no capítulo 13, dos versículos 6 a 10. Pedro falou assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estás todo limpo. E aí, os discípulos não entenderam muito o que Jesus queria dizer. Por que Jesus precisava de lavar os pés deles? Porque eles estavam ali, eles já tinham entrado. Eles achavam que Jesus não precisava de lavar. Mas Jesus, ele explicou isso um pouco depois. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E depois ele queria mostrar com isso que os discípulos, eles precisavam de servir as outras pessoas. Jesus, ele era o mestre. E aí todas aquelas pessoas chamavam Jesus de mestre. Mas Jesus, ele se colocou numa posição de quê? De servo, de empregado quando ele lavou os pés. Porque quem tinha essa função eram os empregados. Mas sabe por que Jesus fez isso? Porque ele queria mostrar que nós precisamos servir. Nós precisamos fazer como Jesus fez. E aí os discípulos puderam ver isso. E lá no versículo 17, Jesus disse: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. O que isso quer dizer? Que eles são felizes se eles fizerem aquilo que Jesus falou, que era o quê? Servir. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de servir, não é mesmo? Em casa, a gente pode servir, a gente pode ajudar a mãe, o pai, ou algum irmão, algum parente, um primo, uma prima. E aí, às vezes, a gente não faz, mas a gente precisa de fazer. Porque Jesus, ele nos ensinou isso. Jesus, ele, ali, junto com seus discípulos, quando ele estava chegando o tempo já da sua morte, ele lavou os pés dos seus discípulos. Algo que não era que ele faria, mas ele fez para mostrar que é importante servir, que servir agrada a Deus. E aí, o que a gente pode fazer para servir em casa? Então, pensa em alguma coisa que você pode fazer, que você pode ajudar o seu papai, a mamãe,
ao seu irmão. Na escola, às vezes algum colega tem dificuldade e a gente pode ajudar, não é? Então a gente precisa de estar sempre pronto a servir. E aí, a gente precisa de entender isso e entender como isso é importante. Porque quando a gente faz aquilo que Jesus nos ensinou, a gente está honrando Ele, obedecendo. E aí, quando a gente pratica isso, a gente mostra Jesus para as outras pessoas. E aí, a gente precisa de mostrar Jesus para as outras pessoas. Quando a gente entende que Jesus morreu por nós e nos salvou e perdoa os nossos pecados, a gente precisa mostrar para as outras pessoas que Jesus também pode perdoar o pecado delas e que elas também precisam conhecer Jesus. Então, a gente vai ler de novo o versículo que a gente está decorando nessa semana, que é Romanos 5, versículo 1. Vamos abrir juntos? Romanos 5, versículo 1. Lá diz assim, como que é? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente entende isso, ó, que a gente foi justificado, o que é isso? A gente se tornou justo, mas a gente não era justo. A gente se tornou justo por meio de Jesus. E quando a gente se tornou justo por meio de Jesus, a gente teve paz com Deus. Então, a gente precisa, quando a gente serve aos outros com alegria, a gente ajuda o outro realmente, ou se coloca numa posição de servo mesmo, com alegria, feliz por isso, a gente obedece a Deus e a gente demonstra o nosso amor por Ele. E aí, como nós somos justificados pela fé, por meio de Jesus, a gente precisa de servir e precisa de mostrar que a gente teve realmente um encontro com Jesus, que nós possamos aprender a servir, que nós possamos fazer a diferença nas nossas casas. Se uma mãe, papai, alguém pedir alguma ajuda nossa, a gente possa estar sempre pronto para servir com alegria, não reclamando, não falando assim, ai mãe, não quero fazer, mamãe, não vou fazer agora. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Não, Ele nos ensinou a servir e a servir com alegria. Então que nós possamos fazer isso. Neste momento a gente vai orar, pedindo para que Deus nos ajude a ter um coração de servo realmente, que a gente possa servir e possa servir com alegria, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, muito obrigada por poder falar com o Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que está ouvindo a Tua Palavra, que está aprendendo mais da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada porque entregou Jesus para morrer por nós e nos deu vida e nos perdoa os nossos pecados, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a servir. Ajude-nos, Senhor, a ter um coração de servo, que nós possamos servir com alegria, onde a gente estiver, na nossa casa, na escola, junto com os nossos amigos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso para conosco, porque o Senhor nos deu vida por meio de Jesus e nos tornou justo por meio dele. Em nome de Jesus, amém. Tchau!